Bom, alunos, eu vou fazer aqui com vocês a correção da atividade de ciências do dia 8/3, onde nós estamos discutindo sobre as ideias de Mendel, né, sobre a hereditariedade. E na atividade 1, eu deixei para vocês a seguinte questão. Ó, cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: ervilhas verdes, vezim, vezim. Esse genótipo aqui, o que ele me mostra? Ele me mostra que eu tenho aqui as ervilhas verdes dentro do homozigoto, né? Que são dois pares homozigotos, vezim, vezim. E as ervilhas amarelas, que é o heterozigoto, vezão, vezim, né? Que aqui no caso dentro ele é o dominante, né? O amarelo é o dominante porque nós temos o vezão, que é o caráter dominante em relação ao verde, que é o recessivo. Então, desse cruzamento, nós podemos observar o seguinte, ó, vezinho, vezinho. Cruzando-se, então, né, o vezinho, vezinho, as ervilhas verdes recessivas com as ervilhas amarelas dominante, né? Heterozigoto. Por que que é heterozigoto? Porque eu tenho vezão, vezinho. E aqui é homozigoto porque eu tenho os dois iguais, né? Vezinho, vezinho. Então, ó, nesse cruzamento eu tenho vezão, vezinho, né? Na primeira. Depois eu tenho vezão, vezinho. E aí eu tenho aqui vezinho, vezinho, e aí eu tenho um outro vezinho, vezinho. Então, em relação aos descendentes, né? Como é que nós podemos falar em relação a essas características? Então, nós observamos que 50% desses descendentes, eles vão ser o quê? Amarelos. Ó, por que que são 50% amarelos? Porque eu tenho vezão, vezinho, vezão, vezinho, ou seja, né? Metade dos descendentes saiu vezão, vezinho. Então, 50% dessas ervilhas serão amarelas, heterozigotas. No entanto, elas serão o quê? Dominantes, porque o vezão, o V maiúsculo aqui, indica que ele é o fator dominante. E aí eu tenho, então, 50% das possibilidades serem o quê? Vezinho, vezinho, que é o caráter das verdes, né? No entanto, eles vão ser o quê? Recessivos, né? Tenho 50, então, por cento vezinho, vezinho, que é o homozigoto recessivo, mas no caso ele vai ser recessivo. Na atividade 2, eu tenho o seguinte questão. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigotos, ó. Então, a informação para vocês aqui. Os dois genes são o quê? Heterozigotos, azão, azim. Então, ó, azão é azinho, né? Os dois gatos com esses genes, então, azão é zinho. Qual que é a possibilidade de seus descendentes? Como ele disse que os dois são heterozigotos, então eu tenho azão, azim vezes azão, azim. Todos os dois são heterozigotos, né? Qual que é a possibilidade, então? Ó, fazendo esse cruzamento, eu tenho, ó, fazendo aqui, ó, azão, 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 azim. Aí eu tenho azão, azim, 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 né? Dentro do cruzamento aqui. Então, a alternativa lá da resposta seria o quê? O que que eu tenho aqui? Desse cruzamento, então, entre dois gatos heterozigotos, eu vou ter o quê, ó? 1%, né? Não é 1%, né? Significa que quando a gente vai fazer o cálculo, aqui nós temos 25%. Então, na probabilidade, lá nós temos ser azão, azão, que é o dominante, é homozigoto. Aí eu vou ter dois azão, azim, né? Dois descendentes aqui dentro das características, dois descendentes serão azão, azim, que é o heterozigoto, né?
Então, na proporção aqui seria os 50%, vão ser os 50% dos descendentes serão azão, azinho. E aí, na proporção lá, né? Azinho, que é um par de homozigoto também, só que ele aqui, ele é o recessivo. Então, ó, 25% na proporção que a gente considera vai ser homozigoto azão. Aí, na proporção 2, que seria o 50%, vai ser heterozigoto azinho. E aí, que seria o mais 25% dos descendentes serem azinho, né? Então, essas aqui são as características do cruzamento, então, desses dois gatos. Nas próximas aulas, nós vamos continuar discutindo em relação ao tema, né? Pra gente aprofundar um pouco mais em relação aos exercícios, tá bom? Aguardo a devolutiva de vocês em relação à dúvida que ficou.